Ó, essa matéria é do jornal Metrópolis. Não sei se você lembra o caso Daniel Silveira. Ele é um parlamentar, é deputado, tá? Ele foi preso por Alexandre de Moraes e uma multa muito grave foi aplicada. Houve uma condenação a quase 9 anos de prisão, segundo Alexandre de Moraes, por ameaça. Juristas questionam demais essa atuação do Alexandre de Moraes em relação a Daniel Silveira, e Bolsonaro deu um indulto a Daniel Silveira. Acontece que logo depois que Bolsonaro deixou a presidência e Daniel Silveira perdeu o mandato e o foro privilegiado, Alexandre de Moraes mandou prender no dia seguinte. A defesa impetrou com uma ação, com um recurso, para o próprio Alexandre de Moraes, dizendo que a multa de quase 4 milhões que foi aplicada por Alexandre de Moraes, ela é ilegal, porque ela não tem previsão legal. E dentro do direito brasileiro, você não pode estabelecer uma pena sem prévia combinação legal. Não existe a pena. Como que Alexandre de Moraes pode inventar uma pena de multa por palavras, por opiniões de um deputado? Isso não existe. Então, esse é um argumento da defesa, e o outro argumento é que não tem justificativa, que a prisão é ilegal, não tem justificativa do Daniel Silveira se manter preso, e muito menos por causa do indulto de Bolsonaro. Alexandre de Moraes, ele tem que remeter isso à Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República é a liderança do Ministério Público. No direito, a gente chama isso de custos legis. O que é o custos legis? É o fiscal da lei. É ele que fiscaliza a sociedade para determinar se uma pessoa deve ser processada ou não. É ele que oferece a denúncia, diga-se de passagem, ao juiz, tá? Vamos lembrar que o juiz, ele tem um princípio que é o princípio da inércia. Não é o juiz que começa a perseguir alguém, é o Ministério Público que, depois de receber uma denúncia, ou ele mesmo entender que aquela pessoa cometeu crimes, ele instaura uma investigação, apura os fatos, depois de feita essa investigação, ele encaminha o juiz para que comece o processo. Então, é a Líndora, tá? A Procuradora-Geral da República, e ela se manifestou pela revogação da prisão preventiva de Daniel Silveira, para que a Daniel Silveira seja colocada em liberdade, e a Líndora citou ainda o indulto presidencial concedido por Silveira pelo Bolsonaro, tá? Então, assim, dentro da lógica, ele tem que ser posto em liberdade. Se houver coerência na decisão, ele tem que ser posto em liberdade, uma vez que tem um indulto, uma vez que a própria PGR já pediu nesse sentido. Vamos falar agora desse ponto aqui, dos dia 8, dos atos antidemocráticos, tá? Olha só, essa aqui é uma mídia, assim, militante. Eu não vou falar que é uma mídia de esquerda. É uma mídia militante. Ela atua batendo em pessoas que são da direita, qualquer um que não concorda com a ideologia, eles vêm de frente. E olha só, esse ponto aqui é interessante. Exclusivo. Ibanez Rocha, que é o governador indevidamente afastado do Distrito Federal. E Luiz Estevão, dono do site Metrópolis, tentaram culpar o governo Lula por atos golpistas de 8 de janeiro. Vamos entender o seguinte, o Metrópolis está se tornando cada vez mais independente em relação ao governo, tá? Eu já vi que a lua de mel entre o Metrópolis e o governo acabou. E é por isso que o Brasil 247 está atacando o Metrópolis, porque o Metrópolis começou a trazer as matérias do Marcos Duval, começou a trazer as provas, começou a fazer matérias, inclusive, lembra aquele caso de que foi encaminhado um relatório secreto do GSI para o Congresso, dizendo que o governo Lula sabia dos atos do dia 8? Foi o jornal Metrópolis que divulgou. Ou seja, a gente fazendo uma análise, só tem uma forma agora de chegar a um consenso. A gente quer a CPI. Essa CPI vai ser um divisor de águas. E os responsáveis pelos atos do dia 8 terão que ser penalizados. Ninguém quer que quem participou daqueles atos não seja responsabilizado. O problema é que o judiciário trouxe bodes expiatórios, tá? A Polícia Federal, ela analisou o celular do Ibanez Rocha. Quem que é Ibanez Rocha? O governador afastado do Distrito Federal. E no relatório da Polícia Federal,
Ele disse que Ibanez não prevaricou, Ibanez fez tudo certo. E a narrativa de esquerda está tentando desvirtuar até a própria decisão da Polícia Federal. Por outro lado, o GSI informou que Lula e Dino sabiam da informação. Por outro lado, a ABIN mandou informações. O Marcos Duval, senador da República, relatou que havia um ofício escrito e assinado. Não é igual aquela carta apócrifa sem assinatura que levou o Anderson Torres para a cadeia, não. É um decreto, um ofício assinado e enviado do Flávio Dino para as polícias, falando que iria acontecer os atos. Mas mesmo assim, a polícia de segurança, a guarda de segurança, não agiu. Não agiu. Então, assim, vem essa narrativa agora tentando, inclusive, incriminar meios de comunicação. Ou seja, eles querem que agora meios de comunicação não possam criticar ou levantar qualquer suspeita sobre o governo Lula. Isso aqui, a gente sabe que beira a ditadura. Se isso aqui acontecer, se calar a imprensa, se a imprensa for silenciada, aí, meu amigo, a gente já não tem mais por onde ir.